Fazer um tema hoje que pode de facto e que faz a diferença se nós o aplicarmos devidamente, porém, antecipar que o tipo de tratamento que nós vamos falar hoje para fecho de reservas é do tratamento de alguém que é efetivamente profissional. Não é possível nós não tratarmos o cliente da forma que vamos falar aqui hoje e não resulte no fim ou no fecho ou no não do cliente. Ou no sim ou no não. Inevitavelmente ou vai dar sim ou vai dar não. O meio termo aqui não vai existir. Está bem? Vamos então ao tema. Eu vou só partilhar aqui a minha tela convosco. Só partilhar aqui. Vocês já estão a ver a minha tela, certo? Sim. Sim, sim. Continuam a ver, mas preenchida ou nem por isso? Já vai abrir. Está um bocado rápido, mas. Tá? Ok. Está muito cedo. Sim, já está. Está um bocadinho lento, não está? Pronto. Exato. É, a nossa internet não está a cooperar. Está Se ligado vocês. aqui à sala já. Aqui. Se eventualmente vocês virem que a nossa internet se está a arrastar, mandem mensagem no Telegram, está bem? Porque nós estamos com os dados móveis no telemóvel, rapidamente entra a mensagem, ok? Vamos. Já agora, ou melhor, posso começar. Sim. Nós até agora já falámos em relação ao produto, já falámos sobre, já temos vindo feito um percurso Já até chegar temos vindo aqui. a fazer. Já temos vindo fazer um percurso até chegar aqui. Já falámos sobre encontrar o cliente, chegar ao cliente, sermos consultores. Já falámos sobre o orçamento, como ajudar o nosso cliente a que nos ajuda a nós a chegar mais rapidamente ao orçamento e a facilitar-nos esse trabalho também. E agora vamos um bocadinho depois, ok? O cliente já tem o orçamento, já tem tudo que ele nos pediu, já lhes foi entregue em tempo útil, e agora nós vamos fazer o fecho. O fecho não parte do cliente, o fecho parte do consultor. Sempre. Se nós estivermos à espera que os clientes façam o fecho assim, vai acontecer em 10 para aí, ok, malta? Portanto, parte do consultor também dar forcing ao fecho. O fecho não quer dizer que seja a venda, é como a Daniela diz, pode ser o não. Agora, o não responder, isso é que vamos evitar, porque isso prejudica o nosso trabalho, porque nós não sabemos em que pé estamos, não sabemos se fomos nós que demos alguma coisa que não interessava ao cliente, se o cliente só nos está a usar para comprar preço, se era só um curioso, e nós, com o fazer e com o ter as respostas do cliente, vamos também começando a perceber que tipo de clientes é que temos e que tipo de clientes é que nos está a aparecer à frente, se vale a pena despender meia hora com aquele cliente ou se mais vale não despender tempo nenhum. Okay? E isto é muito importante porque nós poderíamos ter colocado aqui o título desta partilha que vamos fazer convosco, como fazer um fecho, não é? Mas o que nós queremos não é que vocês aprendam em como fazer um fecho. Nós queremos que vocês rentabilizem o vosso tempo para fazer fechos. Porque aquilo que o Pedro estava a dizer de se eu dedico 2 horas a um cliente que não vai fechar, eu estou a perder 2 horas que tinha para um cliente que vai fechar. O objetivo é que nós façamos exatamente o mesmo processo com todos eles, porque em tantos passos que nós passamos aqui, permitam-me esta redundância, nós vamos rapidamente perceber se é um cliente que vai fechar ou que não vai fechar. Imediatamente nós vamos entender. Está bem? Avançamos. Primeiro, lembram-se que numa outra formação, não sei se está aqui alguém que tenha assistido, que nós já usamos estas bolinhas, certo? Pronto. Vamos voltar às bolinhas para que vocês entendam. O fecho não é um ato único. Um fecho parte muito mais do processo todo que nós já fizemos até aqui, até à entrega do orçamento do cliente. Porquê? Porque é na entrega do cliente, do orçamento, aliás, ao cliente, que nós identificamos quer a necessidade e quer o diferencial. Ou seja, que diferença fazemos nós naquela viagem ou naquele orçamento. E depois, para nós fazermos o terceiro passo, que é a negociação, é que vamos fazer todo este processo que vamos partilhar aqui convosco, está bem? É a junção de uma necessidade atendida, um diferencial claro e uma negociação bem feita que vai dar resultado no fecho, está bem? Avançamos. Eu trouxe-vos a técnica de fecho e é um processo de 13 passos. E isto dos 13 passos
é brutal. Eu estive a preparar esta formação para vocês e quando digo eu estive, efetivamente eu estive mais nesta formação, o Pedro esteve mais na formação da manhã, por isso vocês vão perceber que nós estamos mais à vontade num e noutro tema. Mas para vos dizer, pois, amanhã o Pedro tem aqui uma questão, mas enfim, vamos avançar. Este processo de 13 passos é importante porquê? Porque às vezes nós não sabemos muito bem o que dizer ao cliente depois de enviar um orçamento, não é? Vamos perguntar se ele já decidiu 21.000 vezes? Não vamos. Vamos perguntar se podemos ajudar 21.000 vezes? Não vamos. Então este processo de 13 passos vai-vos dar uma ferramenta muito completa, com várias estratégias, que vocês podem fazer um controle apertado, ok? Ao cliente depois de enviar o orçamento. Está bem? Primeiro, o cliente não tem todo o tempo do mundo para responder à tua proposta, da mesma forma que tu não tens todo o tempo do mundo para lhe enviar um orçamento. Até aqui estamos de acordo? Fazer um follow-up ou acompanhamento apertado e usar gatilhos de urgência, está bem? Perceber ou dar a entender ao cliente que ele tem que tomar uma decisão, tal e qual como nos pediu urgência no orçamento, porque um cliente quando nos pede o orçamento tem urgência que é para ontem, certo? Da mesma forma nós também. E dizer que o valor que apresentamos em orçamento está passível de alterações até ao momento efetivo da reserva é um gatilho de urgência. Estamos a dizer que temos, mas temos agora, tá? Não sei se daqui a 1 hora eu vou ter. E é crucial mostrar que nós temos algo especial. Que ele, se não tomar a decisão agora, vai perder uma condição especial. Quanto mais não seja de timing de pagamento. Tá? Desculpa, só o facto de nós já darmos urgências, só o facto de nós colocarmos a urgência, dizermos que não é, lá está, não é quando eles querem, ou seja, que nós, eu vou-lhe mandar o orçamento, mas eu preciso ter uma resposta. Isto já torna a visibilidade do teu orçamento mais célere, porque está incutido em nós que o que é urgente, quando nós temos alguém que está com pressa, nós damos mais atenção a quem está com pressa do que às outras pessoas. Exatamente. Se nós estarmos no atendimento ao público e chega alguém e diz que está com pressa, nós, mesmo que sejamos aquela pessoa que atende quem está primeiro, nós, por um momento, vamos dar atenção a quem está com pressa. Exatamente. Podemos depois dizer, olha, mas não se importa de agora, calma. Mas o nosso cérebro está, aquela pessoa vai com pressa, nós vamos automaticamente direcionar-nos para ela. Sim, e aqui, só nesta primeira técnica de fecho, nós vamos perceber logo imediatamente se o cliente vai tomar a decisão imediata, ou no sentido que está à procura efetiva e quer comprar, ou se vai adiar. Porque, por norma, o que acontece é quando o cliente se depara com esta questão, vai dizer, ok, mas eu tenho que falar não sei com quem. E aqui temos uma questão que é, ele não toma a decisão sozinho. Mais uma informação que nós não tínhamos. Ou, ok, mas olha, mas eu só posso reservar no final do mês. Ok, mas estão a entender? Isto é só formas de nós termos mais informação de qualidade para podermos fazer um follow-up ao cliente, tá? E muito importante, qual é o prazo que tu defines para dedicar a este cliente? Eu vou-vos dar um exemplo prático e vou falar de valores. Um cliente que me pede uma reserva para 100 euros não tem, de todo, o mesmo tempo de dedicação para fecho do que um cliente de 2.000 ou 3.000. E é uma decisão que eu tomo como consultora. Não é que eu não entenda e não queira vender 100 euros. Percebam. Eu não vou dar prioridade. Se eu tiver em mãos um orçamento de 100 e um orçamento de 3.000, o cliente preferencial para mim é o de 3.000. E faço na mesma o follow-up ao de 100. Fiz-me entender? Acenem só. Sim? Ok. Vamos avançar. Já carreguei. Segunda, usar a necessidade. Vocês lembram-se na formação que falamos sobre as 7 perguntas-chave? As 7 perguntas-chave é exatamente para isto, é para nós percebermos a motivação da cliente ou do cliente e percebermos onde é que ele quer estar, certo? O que é que ele quer sentir naquela viagem, o que é que ele quer fazer. Tudo isso vai nos dar a necessidade daquele cliente. E mais importante do que nós sabermos a necessidade é depois saber usá-la, está bem? E o saber usar passa muito por usar de forma inteligente, ok? E a nosso favor. O cliente precisa de se sentir muito especial e precisa de entender que nós estamos a colocá-lo numa lista de pessoas selecionadas. Ali diz lista de pessoas seleitas, ou seja, eu estou a dedicar o meu tempo àquele cliente. Logo à partida é um cliente especial. Ok? Nesta fase, todos vocês que estão aqui a assistir, não aqueles que vão assistir gravado, mas os que estão a assistir de forma direta,
podem pensar, ok, mas eu não tenho ainda um volume de clientes que me exija fazer esta seleção. Malta, mas vocês vão ter. E vão ter que saber lidar com isso. Portanto, nós temos que incutir ao cliente de que a necessidade dele foi suprimida. O orçamento suprime. Está lá. Responde àquilo que ele precisa. Então, se responde, nós temos que mostrar imediatamente qual é o privilégio dele comprar comigo agora. É mostrar ao cliente que ele vai ser tratado como um cliente VIP, caso aceite agora. Entendem? Eu compro hoje, ou melhor, eu peço o orçamento hoje, respondo ao orçamento hoje e diz-me que sim. Opá, este cliente vai ter um tratamento diferencial, garanto-vos. Quanto mais seja, como diz o Pedro, psicologicamente da vossa parte. Então, vocês vão perceber que é um cliente que está devidamente interessado e vão querer atender aquela necessidade rápido, muito rápido. Logo por aí é um cliente VIP. Outro exemplo, se é um cliente que comprou convosco uma viagem e faz um upselling, vos pede uma, sei lá, uma atividade, imediatamente passa para a lista de clientes VIP. Porque para além de já vos ter comprado, ainda vos pede para comprar. Outra vez. Se for a segunda vez que comprar, venha ter mim, ou seja, se gostar da forma do tempo, do trabalho, significa que pode não ser naquela, mas uma próxima vez que queira viajar, garantidamente se lembra de vocês, porque a primeira e a segunda experiência foram boas. Exatamente. Independentemente que a segunda experiência tenha sido uma atividade de 30 euros. Não interessa. Não interessa. E ele teve a primeira experiência, que foi a compra da viagem, teve a segunda experiência, que foi em tempo útil. Ele vai se lembrar de vocês, garantidamente. Exatamente. Ok? Eu tenho, já agora, antes de avançares, eu no meu trabalho, no meu full-time, muitas vezes ouve-se os clientes dizer, porque nós trabalhamos com o departamento de vendas e com o departamento de oficina. São departamentos diferentes. Basta que eu faça o meu trabalho bem feito e o colega da oficina não faça bem feito, demora, que o cliente já vai dizer, já me venderam a moto, já não querem saber de mim. Estamos a falar de 2 trabalhos distintos. Imaginem quando o trabalho é só um. Exatamente. Ok? Tá? E eu estou a falar, aqui o Pedro deu o exemplo de nós já termos vendido e o cliente já ter usufruído e fazer outra compra, mas eu estou a falar num cliente que comprou, reservou connosco, ainda não viajou e já pediu outro serviço para acrescentar àquela viagem. É isso? Desculpa, não foi isso que eu percebi. Entendem? É tratá-lo como se ele fosse efetivamente VIP. Tá? Mas, portanto, a necessidade dele, tá? Tem que estar patente. Vamos avançar. Palavras de ação que servem como ferramenta, tá? Nós utilizarmos a linguagem escrita ou verbal, porque nós podemos estar a fazer isto em áudio, por exemplo, ou em chamada, ou então escrito, via WhatsApp, via mensagem, o que for. O nós utilizarmos palavras de ação isso, ou presencial, sim, é muito importante. Quem esteve no último congresso, eu falei muito sobre a linguagem verbal e não verbal. E nós, dentro do orçamento e dentro desta técnica de fecho, nós somos, de facto, um ponto diferencial. Porque se nós trazemos palavras, ações que fazem com que o cliente entenda que tem que ser tem que acontecer alguma coisa da parte dele, entendem? Para garantir, ele vai sentir essa necessidade. O agora, o só hoje, o últimas horas, últimos lugares, ou até o campanha exclusiva até X, são algumas palavras de ação. Quando nós dizemos esta campanha está ativa até amanhã à meia-noite, por exemplo, ou é exclusiva até amanhã à meia-noite, o cliente na cabeça dele, e se vocês pensarem em vocês, eu até amanhã, no máximo à meia-noite, tenho que tomar uma atitude. Entendem o que eu estou a dizer? Isto incute na cabeça do cliente o movimento, o querer fazer. A ação, está bem? Depois, fazer perguntas como se a venda já estivesse finalizada. Este talvez tenha sido dos maiores aprendizados para mim. Eu tenho histórico comercial de mais ou menos 15 anos, ok? Antes de ser consultora, portanto, eu trabalhei com vendas praticamente o meu histórico profissional todo e eu usava isto de forma inconsciente, ou seja, volta e meia eu utilizava isto. Atualmente eu utilizo com consciência. Nós darmos a sensação ao cliente que ele já está num ponto avançado e que tem que tomar uma decisão porque tem o compromisso contigo, é
das ferramentas mais poderosas que vocês têm para fazer o fecho. Nós podemos utilizar isto. Primeiro, colocar a nossa conversa com o cliente num ponto de pormenores, detalhes. Por exemplo, para avançar com a sua reserva, prefere que seja uma entidade e uma referência multibanco ou prefere avançar com um cartão multibanco? Prefere que lhe envie a documentação final da reserva por WhatsApp ou por e-mail, mesmo antes de ele pagar? Entendem o que eu estou a dizer? Eu estou a incutir ao cliente que nós já estamos na fase pós-pagamento. Ou já estamos no pagamento. De uma forma subtil, não sendo, como é que eu vou dizer? Não manipulando a venda, entendem aquilo que eu quero dizer, mas incutindo ao cliente que nós estamos preparados para ele avançar. Estamos prontos para que ele seja nosso cliente. Já não falta nada. Já não falta nada, está tudo. É dar a entender ao cliente que o negócio que eu tenho está pronto para torná-lo meu cliente. A proposta que eu lhe fiz está pronta para tornar meu cliente. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Quinto, incute urgência, está bem? Urgência nós vamos falar aqui muitas vezes. A urgência não é só para o cliente e não é só para nós consultores. O nosso mercado que nós estamos inseridos, o turismo, é o mercado mais volátil que existe. Ora, no segundo está mais barato, no segundo a seguir está mais caro. E vice-versa. E nós temos que fazer entender o cliente, reforçar a ideia de que estar a negociar connosco, naquele momento, é uma oportunidade única. E fará, de facto, a diferença na viagem dele. O uso de gatilhos mentais, e eu coloquei gatilhos mentais sublinhados e tenho uma nota no fundo. Na nossa academia iCligo, há uma formação de especialidade Fundamentos de Persuasão que tem 2 módulos exclusivos para gatilhos mentais. Malta, para quem já fez este comentário que é, epá, aquele gajo é vendedor, ou aquela gaja é vendedora, ou aquela pessoa que me atendeu é de facto vendedor, garanto-vos que ela utilizou ou ele utilizou gatilhos mentais convosco. Está bem? Gatilhos mentais não é só o de urgência, há N deles. Eu acho que naquela formação o Bruno Mendo fala de 13, tá? Mas isto é muito importante, porque permite-vos, além de ter um vocabulário para o cliente que nunca mais acaba, traga ele o que trouxer, vocês têm gatilhos para engatar, entendem aquilo que eu quero dizer? E também vos permite fazer um tipo de negociação profissional. O preço que foi feito para aquele cliente pode ter uma condição diferenciada de pagamento. Vamos dar um exemplo concreto. Bora. Imaginem um cliente que vai viajar em setembro, mas que reserva convosco em março. Tem ou não tem uma condição diferenciada de pagamento se não esperar até agosto? Tem. Então, é um preço especial para aquele cliente. Entendem? Não estamos a falar só de desconto ou de uma campanha. Estamos a falar de um prazo de pagamento. Para além disso, o cliente, quando faz uma reserva convosco com mais antecedência, vocês dedicam mais ou menos tempo àquele cliente? Mais. Se dedicam mais tempo, aquele cliente está, de facto, muito mais especial que os outros que vão reservar na última hora. Vocês vão ter ou não vão ter mais tempo para lhe preparar um roteiro personalizado? Vão. Logo à partida, tem uma condição diferenciada, tá? Portanto, tudo isto é para vocês conseguirem incutir no cliente uma urgência, que é, nem que seja daqui a um ano que ele vai viajar, não interessa. A urgência dele reservar agora é precisamente porque ele se torna especial. Faz sentido? Sim? Não? Sim. Depois, vamos ao mais que preço, tá? A luta de todos nós, que é, Deus me livre, o cliente vai dizer que isto é caro. A Diana está ali numa luta com o gato. Ele quer assistir, deixou estar sossegado a assistir. E só para vos dizer. Fiquei só a morder esta. Pronto, o Pedro levantou-se porque temos um gato a bater à porta, assim, porque o nosso gato bate à porta antes de entrar, só para vocês entenderem o limite da educação deste gato. A minha Voltando não. à questão. A tentar destabilizar-me. Quando nós falamos de preço, falamos muitas vezes de um travão e não é para o cliente, é para o consultor. Quando o cliente diz, isto está caro, a maioria dos consultores pensa, já foi. Imediatamente, olha ali o Ricardo no logo sim, já foi. Tipo, está caro, eu não tenho mais barato, já foi. Está caro em que circunstância? Fale mais sobre isso.
Nós às vezes Está temos... caro comparativamente aqui. Aqui é isso. Porque nós temos medo de perguntar. Às vezes. A nossa missão é mostrar ao cliente, fazer um alerta, mostrar o que é que pode acontecer se ele comprar um produto só pelo preço. Entendem aquilo que eu quero dizer? Um cliente que quer ir para a Palma de Maiorca por 500 euros vai ser um cliente provavelmente insatisfeito. Porque vai chegar lá e vai se desiludir. Vai para um hotel de 2 ou 3 estrelas, se calhar a alimentação não é melhor, vai para lá com o dinheiro contado, porque imaginem, um cliente que nos dá um orçamento de 500 euros para a Palma, vocês acham que ele vai levar no bolso pouco ou o suficiente para usufruir da ilha? Entendem? A maioria vai levar pouco. Daquilo que eu vos disse no início sobre a Ryanair, vocês ficaram vocês ficaram a perceber que Ryanair é fácil de fazer check-in ou difícil de fazer check-in? Difícil. E se vocês usarem isso nos vossos clientes? Porque a maioria das agências de viagem não fazem check-in por vocês. Exatamente. As pessoas que reservam só por reservar, não é? Que reservam, também não são eles próprios que fazem o check-in. Usem isso. Olha, não se preocupe que eu faço o check-in. E a pessoa, mas fazer o check-in é fácil. É fácil, depende. Porque é preciso este processo, este processo, este processo, este processo. Já que falar em verificação de identidade, faz ideia do que é? É que você só pode fazer o check-in 24 horas antes, de 24 até 2 horas antes de abrir a porta de embarque. E neste espaço você tem que fazer a verificação e ainda receber um e-mail, que pode demorar 24 horas. Entendem o que nós estamos aqui a trazer? Usar isto. Usar que o nosso trabalho faz diferença. Exatamente. E o preço é só o preço. O preço é só o preço. Ok? E se é preço, nós estamos a propor aquilo porque, pá, das duas, uma. Atenção, nós não somos sempre os melhores a nível de preço. Mas podemos ser sempre os melhores a nível de serviço. Isto só depende de vocês. Ok, o back-office pode não funcionar a 100%, mas vos garanto, quando vocês funcionam a 100%, o back-office vai ter que funcionar. De lá para onde der. Então, nós temos que, de alguma forma, educar este cliente. Fazê-lo entender que é preciso valorizar outros fatores do que só o preço. E malta, vou deixar aqui um alerta. Alguém que compra só por preço para o ano não é fidelizado. Na próxima viagem ele vai bater as capelinhas todas outra vez à procura de preço. E na próxima igual, e na próxima igual, e na próxima igual. É um cliente que ou vocês fidelizam mostrando e educando aquele cliente que vocês são muito mais que preço, ou então ele vai bater as capelinhas todas. Preço não fideliza. Serviço fideliza. Ok? Depois, sétimo. Estamos a meio, malta. Vários tipos de cliente, tá? E exigem alguma atenção ao pormenor. O que é isto? Nós temos clientes, e isto é uma formação que podemos trazer como extra se fizer sentido para vocês, ou então partilhar alguma que já exista. Tipos de cliente têm a ver com a forma como cada pessoa olha para a experiência. Imaginem, eu e o Pedro. O Pedro é uma pessoa que recebe um orçamento e vai analisar o conteúdo técnico. Vai perceber quais são os horários dos voos, vai perceber se tem bagagem, vai não sei o quê. Eu vou valorizar a nota de consultoria quando ele me diz, olha, esta praia é espetacular porque tem este espaço, tem estes bares, podes ir experimentar aqueles restaurantes. Olha, se quiseres, vais lá às miúdas, isto tem ali um parque infantil brutal. Entendem a diferença entre mim e o Pedro? O Pedro é mais objetivo racional, eu sou mais da emoção. O nós sabermos qual o tipo de cliente com o qual nós estamos a tratar vai permitir, quando nós formos dar ênfase a pequenos detalhes do serviço ou produto, sabermos como adequar. É hora de nós darmos os diferenciais. Porque é que o nosso produto é diferente dos outros todos que ele já viu lá nas capelinhas todas que ele bateu? Melhor, o que é que me faz a mim de diferente daquela pessoa que está sentada numa abril? E neste momento, malta, está tudo na mesa. Vocês têm que jogar tudo o que têm. Já vamos aqui numa 7ª abordagem. Já vamos mais do que a meio. Portanto, temos que começar a colocar tudo na mesa. Tá? Vais agora a meio. Hã? Vais agora a meio. Vamos agora a meio, sim. É. Outra. Põe tudo na mesa. O pôr tudo na mesa é trazer para o cliente tudo menos a proposta comercial. Tá? Tudo menos isto. Isto nesta fase não interessa nada.
interessa falar do quão completo é o teu serviço, do quão faz sentido aquele serviço para a necessidade do cliente. Exatamente, era isso que eu ia dizer. O quão o que tu escolheste para aquele cliente vai de encontro à necessidade do cliente. Ok? Se ele quer um hotel com piscina de água quente, reforça isso. E este hotel tem piscina de água quente. Sim. Porque você disse-me que dava valor a isso. Foi a pensar em si que escolhi este hotel porque tem piscina de água quente. E primeiro mostras aquilo que tens. O cliente vai falar daquilo que é perfeito para ele. E no fim, nós reforçamos, então, e o pagamento? Como é que vai ser feito? Lembram-se do ponto 3? Palavras que geram ação? Voltamos lá. Tá? Se fizer sentido, o cliente vai perceber que tem tudo aquilo que precisa e vai ser muito mais difícil para o cliente dizer-vos que não. Porque ele vai perceber que está a dizer que não a algo que ele pediu. É um contrassenso. Entendem o que eu quero dizer? Não tem por onde pegar. Vamos ao 9º. Resumir os benefícios. Imaginem, nós já estamos numa fase, como disse há bocado e o Pedro estava a reforçar, já vamos a meio da negociação. Nós já falamos com o cliente, já negociamos, já enviamos proposta, não obtivemos resposta, ok? E já estás numa fase de follow-up, ok? Já estamos, se calhar, naquele cliente que durante 24 horas fizemos todos estes passos e ao fim de 5, 6 horas das 24 ele não vos dá resposta. Vamos dizer ao cliente os benefícios todos daquela reserva. Vamos fazer um resumo. Não vamos perguntar do que é que ele mais gostou, do que é que ele quer reservar. Não. Vamos perguntar, vamos dizer, olha, estou a enviar-lhe esta mensagem para relembrar os benefícios que tem desta viagem. E fazemos um resumo. Pode ser via WhatsApp, via Messenger, via mensagem direta, pode ser via chamada, e-mail, o que for. Que vocês estiverem em contacto com o cliente. Nós não lhe vamos dizer que ele tem que reservar. Vamos relembrá-lo porque é que ele tem que reservar. Tá? É o relembrar. 10º passo. O cliente só quer saber do preço. Voltamos aqui, né? Porque imaginem, já tivemos no mais que preço ali no ponto 6, avançamos para a diferença, colocamos as cartas na mesa e resumimos os benefícios. E o cliente diz assim, sim, ainda não avancei porque o preço está caro, porque já encontrei mais barato, porque já vi na net, porque olha, estive a pesquisar na loja e Travel e parece mais barato, porque, não sei. E ele pode arranjar 1001 desculpas. Até já pode ter comparado ali com o vizinho do lado. Já teve tempo, não é? 24 horas é muito tempo. Nesta fase, é crucial que vocês sejam o mais pormenorizados com este cliente. E devemos apresentar valores sempre. Não omitam, tá? Não é fase de omitir valores. Mas primeiro, façam-no ver que apresentaram uma solução e quem se lembra, quem esteve nessa formação, nós, quando apresentamos um orçamento ao cliente, devemos escolher um acima do valor, um dentro do valor e um abaixo do valor. Sendo que o único que pode não corresponder a 100% da necessidade é o de menor valor. Fez sentido esta explicação? Pareceu-me um bocado complicada, mas vocês conseguiram acompanhar o meu raciocínio. Ok, boa. E aqui, o passo 10 é nós usarmos essa ferramenta a nosso favor. É dizermos sim, eu digo-lhe que esta opção mais cara ou esta opção de maior investimento é a que melhor suprime as suas necessidades, porém eu entendo e por isso é que lhe dei esta segunda opção. E temos ainda uma terceira, mas a segunda opção pode ser a sua solução. Se estarmos a falar de valor, corresponde. Entendem o que eu quero dizer? Vocês não deixam de querer vender a opção mais cara, mas mostram ao cliente que estão disponíveis para aceitar qualquer que seja a decisão dele, desde que ele reserve convosco. Tá? Depois, aqui entra um processo que, para quem nunca foi vendedor, ou para quem nunca vendeu nada, é um contrassenso interno, que é, eu vou ter que gerar desconforto naquele cliente. Eu vou ter que ser vendedor, vou ter que pressionar, vou ter que colocar o cliente a correr, está bem? Como nós brincamos aqui muitas vezes, para quem ainda não ouviu, mas vai ouvir muitas vezes, que é colocar o fogo debaixo do rabo. Eu já estou há 24 horas com aquele cliente, neste momento praticamente há 48 horas e ainda não tive uma resposta daquele cliente. E já dediquei àquele cliente 10 passos da minha possível negociação.
Então nós vamos fazer entender o cliente que ele tem que sair da zona de conforto e tem que tomar uma atitude. Ok? E algumas perguntas são estas que estamos aqui. Quando estamos a falar de uma empresa, porque é que está a adiar a decisão? Alguém, por exemplo, quando falamos de empresa, mas alguém queira viajar em grupo, pode-se aplicar. Está bem? Ou então o que é que pode acontecer caso não aplique uma decisão? Uma mudança, não é? Que é, eu até agora não decidi, eu tenho que mudar para decidir. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Ou mais ou menos? Hoje a Diana ali muito pensativa. Estava a tentar interiorizar Isso, ok. as palavras todas. No fundo, é dar a entender ao cliente que ele vai perder dinheiro se adiar a decisão. Tá? E não tem nada a ver convosco. Porque imaginem, vamos ser pragmáticos aqui. Se o cliente for perder dinheiro por adiar a decisão, nós vamos ganhar mais porque a nossa comissão é mais alta. Entendem? Porém, a nossa preocupação é o cliente. Só que não. Não interessa, tá? Mas isto interessa que o cliente entenda isso. Porque se ele não comprar, outra pessoa vai comprar. Mas podem mesmo brincar com isso. Sim. Podem dizer mesmo, é que para mim está tudo bem, mas se calhar daqui a 1 hora o preço está Diferente. 200 ou 300 euros. E eu não me importo, eu digo isto muitas vezes, eu não me importo de vender o mais caro, mas se você quiser aproveitar, É está isso. o preço é agora. E brincar com isto, está bem? Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, todas estas técnicas de fecho podem ser utilizadas num tom de brincadeira. Porém, sério, para vocês que estão a analisar aquilo que o cliente vos está a dizer. Tá? Segundo passo. O mas. Como é que nós podemos utilizar o mas a nosso favor? O cliente vai reclamar do preço. E eu estou a falar sempre do preço aqui e eu pensei sobre isto. Mas eu sinto que é o maior desafio de toda a gente. Toda a gente que me diz, Daniela, não fechei, não fechaste porquê? Pá, porque o cliente encontrou mais barato, porque não sei o quê, porque disse que não tinha, porque não tinha o dinheiro para investir. Ok? E quando nós estamos a falar do preço, nós vamos fazer o contraponto. Porque, ok, eu tenho um produto que vale 10 euros. Olha, vou-vos dar um exemplo de uma compra que nós fizemos hoje. Nós fomos comprar uma impressora. E uma impressora para imprimir documentação. Ou seja, nós vamos ter aqui uma tiragem de folhas muito alta. Nós temos impressoras, compramos uma impressora que custa 269 euros. Ok? Mas tínhamos uma impressora da mesma marca, do mesmo segmento, por 219. Porquê que eu comprei a de 50 euros mais cara? Simples. Faz a impressão frente e verso de forma automática. Não é isso. Eu vou explicar porque é que nós compramos a mais cara. Porque a senhora que nos estava a vender disse assim, mas esta não imprime dos dois lados. Exatamente. Perceberam? Ou, mas esta imprime dos dois lados Exatamente. automaticamente. O mas pode ser utilizado de uma forma eficiente e de fazer com que o cliente, de repente, mude o foco dele para aquilo que nós dissemos e não para o problema que ele trouxe. A partir daquele momento, para mim e para o Pedro, 50 euros fez todo sentido. Ok? Porque atendia à minha necessidade. Última, valor acrescentado. Malta, vou-vos dar uma dica e é uma aprendizagem que eu tiro também desta preparação da partilha que fiz convosco. Eu muitas vezes digo ao cliente que ele vai ter um roteiro personalizado, que vamos estar ali a acompanhar 24 horas, no imediato, praticamente. Entendem aquilo que eu quero dizer? O cliente pediu-me um orçamento, eu envio o orçamento e digo logo. Aprendi hoje que se calhar posso utilizar esta técnica um pouquinho mais tarde. Ainda que vá fazer na mesma ao cliente que reservou na primeira técnica de fecho, tá? Mas, para um cliente que vai adiar aqui a decisão, eu posso utilizar isto assim. Que é, se ainda não estamos a evoluir com aquele cliente como queríamos e ele está ali numa não vai, temos que tirar uma carta da manga. E muitas vezes, como nós não podemos oferecer descontos, certo? Nós não podemos oferecer descontos, não dá para fazer descontos nas nossas viagens, mas dá para nós acrescermos a água ao cliente, a trazer valor acrescentado àquela viagem. Eu falo no roteiro personalizado porque vocês sabem, a nossa paixão é, de facto, viagens organizadas. Mas imaginem um pacote Caraíbas. O que é que pode ser um acréscimo grátis ao cliente? Dizer-lhe que vamos contactar o hotel para que deixe ficar o miminho no quarto, por exemplo. Vamos tentar que isso aconteça. Vai fazer ou não aquele cliente pensar, ok, se calhar eles têm mais para oferecer.
e está alinhado com uma necessidade que eu tenho. Opa, está na altura de dizer que sim. Ou de dizer que não. Mas o ninho não vai ficar. Ok? São 13 técnicas que, juntas, fazem com que nós cheguemos ao fecho. E quero deixar claro aqui que fecho não é o cliente reservar. Fecho é vocês fecharem o follow-up àquele cliente. Não reserva. Está tudo bem. Acrescentou à vossa lista de clientes. Pode fazer parte da vossa lista de e-mail marketing. Pode fazer parte dos vossos grupos de viagem. Pode fazer parte do vosso Instagram. Pode fazer parte do grupo de promoções. Não sei, malta. Inventem o que tiverem para inventar. Mas fecharam, concluíram aquele cliente. O tratamento àquele cliente foi concluído. É um desafio muito grande fazer isto com todos os clientes. Eu não faço, o Pedro não faz. Mas se nós estamos a fazer uma partilha para vocês se tornarem consultores pró, nós temos que trazer aquilo que um pró faria. E um pró faz este tratamento ao cliente. Eu, se quero dizer que sou pró, eu tenho algumas clientes, ou temos alguns clientes, em que eu posso dizer, eu fui pró. Eu passei por isto tudo. Mais subtil ou menos subtil, eu passei por eles todos. E consegui que ele fechasse. Hoje não há desafio, porque, tendo em conta o conteúdo, seria muito difícil trazer-vos um desafio. Mas eu gostava de vos lançar um desafio, quer a quem está aqui, quer a quem está a ver gravado. Da próxima vez que vocês receberem um pedido de orçamento, experimentem colocar em prática o fecho. Assim. Sejam audazes ao ponto de pôr em prática e perceber o que funciona e o que não funciona. E se eventualmente funcionar ou se eventualmente não funcionar, tragam feedback para o grupo. Digam, olha, experimentei esta técnica das 13 que falamos e não funcionou comigo. Será que fiz bem? Será que posso adaptar? Será que este cliente não era esta técnica que precisava? Mas discutam isso. Nós só conseguimos tornar-nos melhores consultores se trouxermos as nossas fragilidades, aliás, para a mesa. Fragilizados. Bonito. Fragilidades para a mesa. Está bem? Senão vai ser muito difícil. Eu digo-vos, a preparar esta partilha que fiz convosco, eu aprendi muita coisa. Eu percebi porque é que o meu cliente de 2.000, 3.000 fecha e o de 500 fica a morrer. Porque eu não pratico um follow-up apertado. É como para mim se não fosse prioridade. Se calhar tem que ser, porque um cliente que investe hoje 500, se calhar amanhã vai investir 2.000. E eu estou a perder clientes. Entendem? Também foi uma constatação, uma tomada de consciência minha. Portanto, se puderem, não havendo desafio, se tiverem um momento em que podem praticar esta partilha que fiz convosco, pratiquem e tragam resultado, tragam feedback. Tá? Vou aqui interromper, respirar um bocadinho. Foi muito conteúdo hoje. Agora já podem desbloquear os microfones. Estejam à vontade. Hoje foi assim massivo, não foi? Podes parar a gravação. Vou parar a gravação. Até logo.